Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço por aqui com vídeo, né? Pois então, tô de volta e por um bom motivo, que é um dos motivos que eu mais gosto, na verdade. O Oscar chegando, o Oscar 2022, dia 27 de março. E eu resolvi fazer uma série de vídeos pra gente falar um pouco mais sobre cada filme que concorre nessa categoria principal de melhor filme. São 10 filmes. Muita gente já viu no ano passado alguns desses filmes, desses longas. Outros estão chegando só agora no Brasil, como é o caso de Belfast, que vai ser lançado agora na quinta-feira, dia 10 de março, ali no Brasil. E eu resolvi fazer esses vídeos para a gente levantar algumas curiosidades sobre cada uma dessas produções. Algumas eu já vi no ano passado, estou revendo, Belfast eu já tinha visto, mas eu resolvi ver de novo, até para lembrar de mais detalhes, prestar atenção mais no roteiro, na fotografia, nos diálogos, que é sempre bom a gente ver, rever alguns filmes para tentar pegar, né, alguns detalhes que passaram batido naquela primeira vez, que às vezes com muita emoção a gente acaba não vendo, né? Então vamos lá, vamos falar sobre as 10 curiosidades. Na verdade, não são 10, são muito mais curiosidades. Eu coloquei 10 para ter um número ali embaixo. Mas eu quero trazer para vocês alguns detalhes da produção que às vezes a gente não sabe quando só vê o filme, né? A gente acaba lendo, sabendo, ouvindo o diretor. Eu participei de alguns debates com o diretor ali, que ele acabou contando como é que foi que saiu essa história dele. E era isso que eu queria compartilhar com vocês agora sobre esse filme que para mim é uma poesia. É um dos filmes prediletos dessa lista desse ano. Tocou muito. Eu vi no ano passado, adorei já na primeira vez. E eu assisti de novo na semana passada, diante desse início de guerra na Ucrânia. E eu tive um outro olhar. E eu acho que esse outro olhar, dependendo de como os membros da academia estão vendo, quando estão vendo esse filme, se vão rever novamente é redundante, se vão rever agora antes da cerimônia, antes da votação, na verdade, né? Porque eu acho que pode ter uma outra pegada. É claro que tem muitas guerras acontecendo, não é só da Ucrânia, que a gente sabe muito disso, né? Tem outras guerras que terríveis, tanto quanto a que está acontecendo agora, que estão em paralelo há muitos anos já acontecendo, a gente sabe disso. Mas como a gente aqui no Ocidente está mergulhado nessas informações, eu acho que essa figura deste menino vendo o que acontece no quintal da casa dele pode comover de forma diferente quem vota no Oscar. E talvez Belfast possa, então, se beneficiar dessa comoção por ser. A gente está vendo o tempo inteiro essas crianças fugindo da guerra com as suas mães, né? E essa história é justamente isso. Essa família que tem esse conflito na Irlanda do Norte, ali na década de 1960, final dos anos 60, que foi esse conflito que aconteceu até os anos 80 ali na Irlanda do Norte, e toda essa comoção da família que tem que fugir da própria casa, deixar seus queridos, suas famílias, seus amigos, todos para fugir desse conflito. E eu acho que isso pode comover muito quem vota este ano. Todo mundo diz que o grande favorito é Ataque dos Cães, que vai ser o assunto do próximo vídeo. Mas eu ainda acredito que pode Belfast levar essa estatueta principal e talvez impulsionada por essa comoção de guerra que a gente está vivendo agora. Opinião muito pessoal essa, mas eu quero falar das curiosidades, né? Primeiro que quem acha que vai entender um pouco mais sobre o The Troubles, né, esse conflito que aconteceu ali na Irlanda do Norte, anos 60, 70, 80 ali, não é nesse filme que vai aprender um pouco mais. Esse filme não tem contextualização histórica, nem política, nem nada. Tem outros filmes que falam muito bem sobre isso, maravilhosamente bem. O Fome, do Steve McQueen, é um deles, que fala um pouco mais do conflito. Tem também o Domingo Sangrento. Eu vou deixar aqui embaixo alguns filmes para quem quer saber mais sobre o IRA, quem quer saber mais sobre esse conflito que aconteceu no final ali do século passado. Porque este filme não. Esse filme são as lembranças do diretor Ken Branagh sobre a sua infância. Ele é, não sei se vocês já sabem, mas é um filme
que ele conta sobre os dias dele, quando ele tinha 9 anos de idade, que ele morava nessa cidade, Belfast, na Irlanda do Norte, e essas são as lembranças de guerra de uma criança, o olhar de uma criança para a guerra. Então, é a emoção que ele sentia naquele momento, que ele guarda dentro dele a vida inteira, que ele conta, que ele coloca para fora nessa história. Nesse filme, que ele disse numa conversa que eu participei, que eu achei muito interessante, que é uma história que a família dele quase ninguém falava sobre isso, né? Muito difícil, muito duro, muito doloroso falar sobre lembranças de guerra, né? E ele sempre quis escrever, só que ele nunca tinha conseguido, não sabia como que ele ia fazer isso. Ele ficou 30, 40 anos querendo escrever uma história que ele acabou escrevendo em 8 semanas durante a pandemia e que eu achei muito importante ali. Então, eu acho que teve muito disso da pandemia, disso da gente se encontrar com a gente mesmo, da gente se fechar com a gente mesmo e a gente conseguir colocar para fora alguns sentimentos. Teve muita gente que conseguiu fazer isso durante a pandemia. E algo muito bacana, eu acho que não é spoiler, é sobre o olhar dele, que aí já vem uma outra história, que é o amor pelo cinema. Que o filme é preto e branco, com as memórias, né, do Cuarón, de Roma, um filme preto e branco, né, tal. Eu acho que é como eles estão usando ali a simbologia do passado. Mas o Kenneth Branagh, ele, em alguns momentos do filme, que é quando ele vai ao cinema, não é spoiler disso, eu acho, gente, não é. Ele vê tudo colorido, porque o mundo dele, ele disse que essa era a visão que ele tinha do cinema, então ele já aproveita ali para fazer uma homenagem ao cinema, né? A homenagem, a paixão dele ao cinema, ele aproveita para fazer também neste filme. Uma das curiosidades é, inclusive, este menino lindo, Jody Hill, que faz o papel do Kenneth Branagh na infância, né? Menino de 9 anos. Ele contou que ele participou de todo esse processo de seleção com mais de 300 crianças. Eles mandaram primeiro alguns vídeos interpretando e os outros testes foram online, porque era durante a pandemia. Os testes foram por Zoom. Ele disse que teve que chorar pelo Zoom ali, que foi muito difícil, né? Porque pessoalmente a gente sabe que tudo é mais fácil pessoalmente. E aí ele contou um pouco desse processo ali que foi durante a pandemia, aos 9 anos de idade. Imagina essa criança fazendo esse teste. E aí ele contou também do dia que a mãe dele buscou ele na escola, fez de conta que nada tinha acontecido, um dia como um outro qualquer. E aí chegou em casa, ela disse, tem um e-mail para você dar uma olhadinha, você quer ler esse e-mail aqui? E aí ela não contou, ela segurou a ansiedade, não contou no caminho de casa e deixou ele ler esse e-mail que mudou a vida dele, né? A gente sabe que mudou a vida dele, ele tá brilhante nesse filme. Imagina a dificuldade que é dirigir uma criança de 9 anos. E o Jody Hill está realmente impressionantemente incrível nessa história, fazendo um papel muito difícil, muito emotivo e contando essa história super bonita desse olhar de uma criança diante da guerra. E uma coisa que o diretor contou bastante é que ele deixava muitas vezes no set de filmagem a câmera ligada ali. Ele falou, vamos agora ensaiar tal cena. E muitos desses ensaios foram cenas usadas no filme, porque ele queria a espontaneidade do menino, porque a gente sabe que liga a câmera muda tudo, né? Então, ele disse que ele usou muito das cenas que ele disse que era só ensaio. Depois de um tempo, o menino viu que a câmera estava ligada, a luzinha estava acesa, começou a desconfiar, ele disse, mas muitas dessas cenas foram usadas ali para finalizar, e isso também traz um pouco da espontaneidade para esse filme que é só emoção. Vocês vão ver ali, quem não viu ainda, depois também me conta se não é só emoção. E ele é irlandês, assim como quase todo mundo do elenco, da equipe de produção, da trilha sonora, todo mundo neste filme ali, quase todos, daqui a pouco eu chego lá, são irlandeses, porque o Kenneth Branagh queria trazer também a força, né, da Irlanda, da emoção, porque todas as pessoas que não precisam ter vivido aquela época, né, eles trazem essa história muito presente na vida deles até hoje, mesmo que isso aconteceu há 40 anos, né, é algo muito próximo da história. Então a Irlanda ainda vive muito, né, do que aconteceu nessas épocas do IRA. Bom, como eu falei, a maioria dos atores, só a Judi Dench, que não é irlandesa, mas já chego nela, a Catriona Balfe, o Jamie Dunham, Christian Grey, né, que tá aí, brincadeiras à parte,
Eles são os pais fazem o papel dos pais do Kenneth Branagh, são lindos, maravilhosos. E até uma pergunta interessante que nesse painel que eu estava que fizeram para ele, perguntaram: "Ah, mas seus pais eram assim lindos?" E ele até falou assim: "Ah, a gente sempre vê nossos pais assim lindos, né?" E aquela imagem, aquela paixão pelos pais, ele também exteriorizou contratando esses atores lindos, elegantes, que dançam, a gente quer dançar junto com eles, é algo assim encantador. Outra curiosidade também, olha, já vai contando aí, porque eu não sei nem quantas curiosidades tem, tá? Que ele disse que a hora que ele foi mostrar para o irmão e para a irmã o filme, ele também ficou nervoso, porque afinal de contas era uma lembrança de todos que ele estava querendo exteriorizar, né? E aí eles assim, o que vocês acharam do filme? Ele disse que a irmã dele, a primeira coisa que ela disse foi assim: nossos pais iam ficar muito felizes de se verem assim lindos na tela. Então acaba sendo uma homenagem até assim. Eles estão ótimos, a Katrina e o Jamie, eles estão maravilhosos. Eu acho que eles estão assim incríveis de uma maneira que me surpreendeu muito. É muito tocante ali o papel dos dois ali diante dessa situação também. Chegamos então na Grande Dama, Judi Dench, também indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante. Ela faz a avó do Kenneth Branagh, no caso, aí no filme. Ela não é irlandesa, é a única desse elenco principal que não é irlandesa, mas a mãe dela era irlandesa e ela disse que sempre esteve muito envolvida com essa história. Apesar de ser uma grande, além desse, não é nem apesar, é além de ser uma grande amiga e parceira de muitos filmes do Kenneth Branagh. Essa é a 12ª colaboração do Kenneth Branagh com a Judi Dench. Ele dirigiu ela 4 vezes na tela e ela dirigiu ele no palco 2 vezes também. Então, os dois são muito amigos, muito parceiros e ela hoje é uma atriz mais velha a ser indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante, tem 87 anos, linda, maravilhosa. E lembrando que ela ganhou o Oscar em Shakespeare Apaixonado, quando a Fernanda Montenegro também estava concorrendo. Mas não desmerece o brilhantismo dessa, jamais, de maneira alguma, dessa atriz incrível que é a Judi Dench. Os dois trabalharam juntos pela primeira vez em 87 na série Ghost, uma série da TV britânica. E eu que achei muito fofo também é que ela contou numa entrevista que o Kenneth Branagh foi pessoalmente na casa dela para convidá-la para fazer esse papel. E ela, por estar com problema de visão, não está conseguindo ler muito perto ali, aí ela pediu para ele ler. E ela disse que ele ficou a manhã inteira na casa dela, lendo o papel que seria dela nesse filme. Achei muito bonito também tanto esse encontro deles quanto essa ligação ali. Acho que é muito... também traz muito de emoção para esse filme. Os últimos filmes que ela fez também foram com ele. E eu acho que a gente entendendo um pouco mais dessa relação dos dois, deixa essa participação ainda muito mais especial. E essa indicação dela também. E agora também vamos falar sobre o ator coadjuvante que também concorre ao Oscar, que é o Ciarán Hinds. Ele também é irlandês, de Belfast. E o interessante é que ele morava muito perto de onde o Kenneth Branagh morava, nessa época que se passa o filme. Eles moravam a cerca de 1 quilômetro ou menos do que isso de distância um do outro. Então, o Ciarán tem muita ligação também com essa história, tem muita ligação com essa região onde tudo passou. E o interessante é que ele faz o Pop, né? Ele é o avô do menino, avô do Kenneth Branagh. E a família do Branagh era protestante e o Ciarán é católico, que era esse conflito entre católico e protestante. E o interessante é que o Ciarán faz o papel, né, apesar de ser católico, de estar nesse lado católico na época do conflito, agora que era do lado oposto, do lado do Branagh, ele está nesse papel de protestante. Então, eu achei isso também muito interessante.
E é claro que os diretores sempre colocam ali no filme algumas referências próprias para fazer a gente tanto pensar ou a gente fazer, ah, olha ali, né? Então tem uma cena que é legal que o Buddy, o menino, né, que é ele no caso, tá lendo o gibi do Thor. A gente sabe, o Kenneth Branagh, ele dirigiu o filme Thor em 2011 e tem outras referências também da Agatha Christie. O Kenneth Branagh tem muita ligação, já dirigiu alguns filmes ali baseados nos livros da Agatha Christie, a Morte no Nilo, o Assassino do Trem do Oriente, é esse em português o título, né? Então, é legal a gente prestar atenção nesses detalhes, assim, nos filmes que ele está assistindo, nos livros que ele está lendo, porque tudo tem um significado e a gente não pode deixar passar isso também. Bom, eu já falei várias vezes ali, mas eu acho legal a gente repetir, falar um pouco mais sobre isso, sobre essa autobiografia que os diretores acabam fazendo e colocando nas telas, né? Assim como Roma, do Alfonso Cuarón, esse filme agora do Kenneth Branagh, ele traz essas memórias e eles têm em comum isso, né? É em preto e branco, foram escritas por eles, roteiro dirigido por eles também. Então esses paralelos, essas lembranças, né, acabam também comovendo, inclusive a academia, que acaba é uma homenagem ao cinemão, né, que ele faz essa homenagem, mas também é uma maneira dos diretores contarem suas próprias histórias, que eu acredito que também é uma pegada muito da academia, né? Porque eles também gostam de contar uma história muito pessoal, eu acho que isso é importante também. E até falando um pouco sobre a campanha, né? Esse é um dos filmes que mais está. A gente sabe que Oscar é campanha. Isso é algo muito forte. A gente sabe que no Brasil a gente acaba não conseguindo concorrer de igual para igual com muitos filmes de muitos países, porque muitas vezes não tem grana para bater de frente com uma campanha de um filme como, por exemplo, Drive My Car, que está na categoria principal, concorrendo. É um filme japonês que tem muito dinheiro. Então, só para trazer um pouco dessa campanha, nos últimos dias aqui em Hollywood, muitos eventos com Kenneth Branagh. Ele indo, discutindo o filme para cinematecas, para grupos, para sindicatos, né, que vão ali e se encontram para conseguir associações, né, que tem muitas por aqui, de atores, roteiristas, enfim, quem vota, quem não vota. Então, tem muita grana por trás. E esse é um dos filmes que está em campanha muito forte aqui. Tem outros tantos, a gente sabe, Netflix, Ataque dos Cães, está um ataque de campanha aqui também. Muita coisa, muita coisa. Não Olhe para Cima também. E mais Belfast também é algo que está acontecendo aqui muito, são essas campanhas. Esse approach, inclusive, muito pessoal do diretor, que está levando o seu filme, geralmente está ele sozinho falando sobre o filme, porque é uma história muito pessoal, os atores às vezes participam, outras nem tanto, nessa última pegada aqui, muito mais o diretor levando sua própria história, contando sua própria história, e isso faz com que a academia também se comova mais, né? De alguém que está mostrando a sua história para o mundo ali, uma história da sua cidade, do seu país. Então, acho que isso também é algo importante que acontece nos arredores, né? Além de lançar o filme, tem toda essa campanha por trás ali. E a última curiosidade aqui, que foi algo que também ele comentou, que ele falou bastante nas entrevistas nos últimos tempos, é sobre, é claro, né, que o conflito entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte é o pano de fundo dessa história. E para ele, como uma. E ele fala muito, e a gente consegue ver, inclusive, pelo posicionamento da câmera. Não vou nem falar muito, mas preste atenção em como é que ele fala quando você vai assistir a esse filme, como é que ele fala com o padre, como é que ele vê esse padre. Porque ele disse que essa visão, que ele tinha uma visão muito. Não quero dar spoiler com palavras aqui, uma visão muito particular, digamos assim, dos católicos. Então ele passa um pouco isso quando ele está falando com o padre, como ele vê o padre nesse filme. Então preste atenção nisso, que é algo muito interessante. E ele fala em algumas frases assim, porque católico
Me disseram que católico pode fazer de tudo, porque aí depois é só ir lá se confessar e tá tudo bem. Aí a mãe dele fala, não, e joga um pouco de água ali, depois disso melhora tudo também. Então tem um pouco dessa visão inocente, infantil e que ele passa também, às vezes até com o posicionamento da câmera de baixo, mostrando o padre, que eu acho que também ajuda a contar essa história. É isso, um pouquinho das curiosidades que eu reuni para vocês aqui na hora que eu estava estudando esse filme aqui, vendo, revendo. E eu acho, como eu falei agora há pouco, que este filme, não sei se a gente pode dizer que seria um azarão, né? Já que falam tanto que o Ataque dos Cães vai ganhar um monte de coisa. Acho que o Ataque dos Cães vai ganhar a melhor direção, vai, acho que sim. Mas não sei se vai acumular a melhor direção e melhor filme, porque eu acho que alguns acontecimentos estão ocorrendo agora que pode mudar esse cenário no finalzinho. E eu vou falar sobre isso em mais alguns vídeos daqui para diante, quando assim que eu falo de cada filme, eu vou dizer por que cada um pode de repente surpreender e ganhar. Tá bom? É isso, falamos um pouco de Belfast hoje. Fique ligado que já já tem mais. Grande beijo e até a próxima. E aproveite e falar ali embaixo o que vocês acham, se tem mais curiosidades, se alguma coisa que eu falei vocês não concordam. Canal aberto, tá bom? Beijo.